Banco Master, Daniel Vorcaro, se você é empresário e está vendo tudo o que está acontecendo com o Banco Master, presta muita atenção, porque existe uma lição empresarial brutal escondida nisso tudo, e ela aparece justamente num vídeo onde o próprio Daniel Vorcaro fala sobre 7 pontos fundamentais para empreender. E a pergunta que eu quero que você se faça assistindo isso tudo é bem simples. Se a sua empresa fosse o Banco Master, você teria feito diferente? Ou teria feito exatamente a mesma coisa? Vamos acompanhar o vídeo. Tem 7 pontos que eu acho que são cruciais para quem quer empreender. O primeiro é o propósito. A pessoa quer começar um projeto, ela tem que saber o alvo e ter um propósito de onde ela quer chegar. Sem saber onde a gente quer chegar, não faz sentido nenhum começar qualquer projeto. No vídeo, o Daniel Vorcaro fala sobre os 7 pontos que ele acha crucial para quem quer empreender. E o primeiro é propósito. Quando o Vorcaro fala de propósito, todo empresário concorda, todo mundo acha bonito, todo mundo coloca propósito no site da empresa, na parede da empresa, na bio do Instagram, mas na hora da decisão difícil, o propósito desaparece. A maioria das empresas brasileiras não tem propósito, tem boleto, tem imposto, tem cliente reclamando e tem empresário vendendo o almoço para comprar janta. E quando você vive assim, qualquer oportunidade vira tentação. Apareceu dinheiro? Entra. Apareceu negócio? Aceita. Apareceu proposta? Faz. Só que quando você entra em qualquer jogo, você também aceita as regras daquele jogo. E a pergunta é bem simples. Você sabe em quais jogos a sua empresa jamais deveria entrar? O segundo é a inovação, que é em cima desse propósito, desse produto e serviço, a gente tentar sempre fazer aquilo de uma maneira diferente do que já existe no mercado. Quando o Vorcaro fala de inovação, a maioria dos empresários acha que está inovando. Mas vamos falar a verdade mesmo? A maioria das empresas não está inovando. A maioria das empresas estão improvisando. Hoje vende uma coisa, amanhã vende outra, depois entra num outro mercado, depois faz parceria com qualquer um que aparece e chama isso de inovação. Mas isso não é inovação. Isso é falta de direção. Empresa sem visão vira um barco sem leme. Mas para onde o vento empurra, essa empresa vai também. E às vezes o vento empurra para lugares que depois você não consegue mais sair. Agora Daniel Vorcaro fala sobre ter um plano. Olha o que ele diz. Depois disso, ter um plano, um bom plano de execução dos recursos que se precisa para poder fazer esse empreendimento. Quando o Vorcaro fala de plano, o empresário brasileiro logo imagina uma planilha, uma meta de faturamento ou um PowerPoint todo bonito que ele resolveu fazer. Mas plano de verdade, mesmo, é outra coisa. Um plano, por exemplo, tem o que você nunca deveria fazer. Empresa forte tem limite. Empresa fraca aceita qualquer coisa. Cliente ruim aceita. Parceiro duvidoso aceita. Negócio estranho aceita. E sempre aparece a mesma justificativa. É só dessa vez, é uma oportunidade, depois a gente ajusta. Só que a empresa não quebra do nada. A empresa quebra de decisão em decisão. Pensa nisso. Agora o Vorcaro é muito sábio. Ele fala da parte de riscos. Olha só. O quarto é a parte de riscos. Eu digo que você não tomar risco já é um risco. Quando o Vorcaro fala de risco, ele está certo. Empreender exige risco. Mas existe uma coisa que quase nenhum empresário percebe. Existe o risco estratégico, mas existe o risco moral. Risco estratégico pode fazer a empresa crescer, mas risco moral destrói a reputação. A reputação é o ativo mais caro do empreendedor e da empresa. Demora décadas para construir e minutos para perder. E o empresário medíocre normalmente percebe isso quando já passou da linha, quando já fez o que não deveria ter feito, quando já cruzou os limites que não deveria ter cruzado nunca. E agora, Vorcaro fala sobre resiliência. O quinto é o mais importante para mim, que é a resiliência. Não importa se você sabe bater forte, importa se você sabe apanhar e levantar várias vezes e continuar, porque lá fora temos uma selva em qualquer setor com muita dificuldade, especialmente em países como o Brasil. Quando o Vorcaro fala de resiliência, é verdade. Empreender é apanhar. E muitas vezes é apanhar muito.
Mas tem empresário que não é resiliente, tem empresário que é desesperado. E quando o desespero chega, qualquer oportunidade parece salvação. Qualquer parceiro parece solução, qualquer atalho parece inteligente. E é assim que empresas começam a se perder. Não é no sucesso, é no desespero de fazer o que fez para chegar no sucesso. É aí que as empresas se perdem. Não é no sucesso gerado, é no que foi feito que gerou um sucesso que não deveria ter acontecido. E agora, o Vorkara vai falar sobre network. O sexto é a parte de networking, ou seja, com quem que você está nessas jornadas, com quem que você vai se conectar. Quando o Vorkara fala de network, aqui mora um dos maiores perigos do mundo empresarial. Network pode construir um império, pode mesmo construir um império, mas também pode destruir uma empresa inteira. Porque relacionamento não é só oportunidade, relacionamento é contágio. Você começa a frequentar certas mesas, conhecer certas pessoas, participar de certos ambientes e aos poucos, bem aos poucos, você começa a normalizar coisas que antes te incomodavam, que você considerava intolerável, inaceitável, porque quando a oportunidade aparece, os valores começam a ser testados. E aí a pergunta que todo empresário deveria se fazer: se eu tivesse sentado nessa mesa, eu teria levantado? Se eu fosse Vorkara ou se eu tivesse sentado com o Vorkara, eu teria levantado ou eu teria ficado? E o sétimo grande ponto do empreendedorismo é o impacto social, e digamos que grande impacto social toda essa história está gerando, né? E o sétimo é você sempre pensar em criar um impacto social em tudo que está fazendo. Seja na comunidade que você está, seja para os próprios funcionários. Quando o Vorkara fala de impacto social, todo mundo acha bonito. Mas impacto real não nasce de discurso, nasce de caráter empresarial, que eu chamo de missão, visão e valores. Valores não são frases bonitas. Valores são limites de conduta, são as linhas que você não cruza, mesmo quando o dinheiro é grande, mesmo quando a oportunidade é tentadora, mesmo quando todo mundo ao seu redor diz: aproveita. E como tem gente que faz isso, aproveita. Empresa sem valores pode até crescer, mas cresce sem freio moral. E quando isso acontece, uma hora a conta chega, meus amigos. Ô turma, uma hora a conta chega. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa e te mostrar uma coisa que quase nenhum empresário percebe. Hoje, a maioria das empresas vive em guerra. Mas não é guerra de mercado, não. É guerra causada pela omissão do próprio empresário, a falta de um comandante dentro da própria empresa. Quando o empresário não define a missão da empresa, ele vive a guerra das oportunidades erradas. Porque sem missão clara, qualquer negócio vai parecer bom, qualquer parceria vai parecer interessante, lucrativa, de resultado. Qualquer relacionamento parece útil. E pessoas sem propósito claro dificilmente permanecem firmes quando a vida coloca encruzilhadas no caminho, ou quando a motivação simplesmente desaparece. Quando o empresário não define claramente a visão da empresa, ela vive a guerra da falta de direção, tudo vira prioridade, nada vira foco, decisão vira dúvida, estratégia vira improviso, e a empresa começa a andar sem saber se está indo de frente ou se está indo para o lado. E quando faltam valores claros, a guerra mais perigosa começa, é a guerra moral. Porque se você não disse claramente como as coisas funcionam dentro da sua empresa, tenha certeza de uma coisa: alguém aí vai definir isso por você. E depois de um tempo, você começa a andar pelos corredores da sua própria empresa e já não se reconhece mais na cultura que nasceu ali dentro. Empresário que não define missão, visão e valores não evita a guerra. Ele só empurra a guerra para dentro da própria empresa. E é exatamente por isso que existe a sala de guerra. Porque é lá que empresários finalmente fazem o que quase ninguém tem coragem de fazer: definir quem eles são e, principalmente, quem eles jamais vão querer se tornar.